Boa noite. Veja no Brasil TV dessa sexta-feira, dia 21 de junho. Incêndios no Pantanal. O fogo destrói vegetação e prejudica acessos na região. No Rio de Janeiro, o policial militar é preso por aplicar golpe em idosos. Os criminosos prometiam resgatar dinheiro do FGTS, mas usavam dados das vítimas para pegar empréstimos. Em Goiás, mulher é atropelada e fica prensada entre caminhonete e carro. E ainda, no Rio Grande do Sul, pesquisadores apresentam um novo réptil que viveu há mais de 237 milhões de anos. É agora no Brasil TV. Os incêndios no Pantanal estão ameaçando o deslocamento na região. Esse ano, o fogo já destruiu 528 mil hectares, o que equivale a 3,5% de todo o bioma. Nas últimas 48 horas, foram 295 novos focos de calor. Onde existia uma ponte, agora restam cinzas. O fogo destruiu a estrutura de 90 metros de comprimento em questão de horas. O lago que tinha aqui praticamente secou. A área está sendo usada como atalho pelos motoristas. Fica meio difícil de passar porque o desvio ele é muito estreito e tem um buraco bem no meio da curva. Para a carga viva fica pior ainda. As chamas são especial ameaça para as pontes no Pantanal. Essenciais para o acesso de moradores, turistas e transporte de animais, a maior parte dessas estruturas é de madeira. Só na Estrada Parque, um importante corredor dentro do bioma, são 74. Os incêndios não dão trégua e avançam rapidamente. O vento forte ajuda a espalhar as chamas. Logo ali atrás existe uma ponte e ela está na rota do fogo. A cabeceira já foi atingida e sem ninguém para apagar o fogo, não há o que fazer. Quem se depara com a situação dá meia volta. Então é muito arriscado de querer enfrentar, não adianta perder a vida por... Melhor deixar passar a situação do fogo aí, né? Para poder prosseguir. Os bombeiros de Mato Grosso do Sul têm monitorado as pontes e o governo estadual contratou equipes terceirizadas para trabalhos preventivos. As duas equipes terceirizadas de manutenção de pontes e de estradas estão concentradas dentro do Pantanal, fazendo a vistoria nas mais emblemáticas, mais perigosas de pegar fogo, limpando as cabeceiras, fazendo os desvios para que não haja interrupção do trânsito. Já no Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal investiga a origem do incêndio que atingiu o Parque Nacional do Itatiaia. Há uma semana que as chamas se espalharam. O MPF recebeu 20 representações para apurar como o fogo começou. Os bombeiros controlaram as chamas no último domingo, mas os focos persistem em alguns pontos do parque. Uma área equivalente a 300 campos de futebol foi destruída e a previsão é que a parte alta do parque fique fechada até esse domingo. Em Rio Branco, no Acre, comunidades começaram a receber água por meio de caminhões-pipa essa semana. É que o Rio Acre, responsável pelo abastecimento na capital, registrou o menor nível no mês de junho desde 1971. A comunidade onde o Antônio mora, na capital acreana, enfrenta a seca todos os anos. Mas dessa vez os efeitos da estiagem chegaram mais cedo. As águas parece que sumiram mais rápido. Não sei se é porque o Rio Acre baixou, só sei que a água sumiu. E o nosso poço já está bem baixo. Muitos já estão reclamando que os poços estão secos. O Antônio e outros moradores recebem água fornecida por uma operação de abastecimento que começou esta semana. Cerca de 29 comunidades de Rio Branco são abastecidas por meio de caminhões-pipa. A população tem acesso à água nestas caixas, instaladas pela Defesa Civil da capital. As caixas ficam em pontos estratégicos. Nós começamos o abastecimento mais cedo esse ano, porque por motivo da seca muito grande, né? Entre março e junho eram esperados na bacia do Rio Acre acumulados de chuva de 494 milímetros. Mas foram observados apenas 254 milímetros, de acordo com o produto MERGE do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O déficit acumulado foi de 241 milímetros. O Rio Acre, na capital, está com a menor marca já registrada em um mês de junho desde 1971,
quando começaram as medições, abaixo de 2 metros de profundidade. O governo do Acre decretou situação de emergência por conta da falta de chuvas e riscos de incêndios florestais. O decreto tem validade até 31 de dezembro deste ano. Em Porto Velho, Rondônia, uma operação da Polícia Federal prendeu integrantes de uma organização criminosa que enviava drogas pelos correios para todas as regiões do país. O Yuri Lima tem as informações. Os traficantes enviavam maconha e cocaína pelos correios, escondendo as drogas em utensílios domésticos. Eles estavam na mira da PF desde o ano passado e todos os participantes do esquema foram identificados. Hoje, a polícia prendeu 9 pessoas em Porto Velho e cumpriu ainda 12 mandados de busca e apreensão. As investigações confirmaram que o grupo enviou cerca de 50 quilos de drogas, distribuídos em mais de 50 pacotes diferentes. E de acordo com a PF, as encomendas seguiam para cidades e capitais de todas as regiões brasileiras, incluindo São Paulo, Belo Horizonte, João Pessoa, Cuiabá e São Luís. Os integrantes do grupo vão responder por tráfico interestadual de drogas e associação criminosa para o tráfico. De Vilhena, Yuri Lima para o Brasil TV. No Rio de Janeiro, um policial foi preso por aplicar golpes contra idosos. Segundo as investigações, a quadrilha prometia às vítimas resgatar dinheiro do FGTS, mas usava os dados para pegar empréstimos. Um dos alvos da operação morava nesse prédio no centro de Nilópolis, na Baixada Fluminense. É o cabo da Polícia Militar, Gustavo Piau. Quando chegou na delegacia, não quis falar. Quer falar alguma coisa, Gustavo? Você quer se defender? Você tem envolvimento nessa quadrilha? Gustavo é lotado no Batalhão da Tijuca. Segundo as investigações, ele comandava uma quadrilha que aplicava golpes principalmente em idosos. Policiais da Delegacia de Nova Iguaçu, do Ministério Público Estadual e da Corregedoria da PM também estiveram em São João de Meriti e Mesquita, onde prenderam Cristiane Silva de Brito, Kate Suelen Lemos de Assis, Tamires da Silva Pinho e João Vitor Piau, irmão do cabo Gustavo. Segundo a polícia, a quadrilha entrava em contato com as vítimas por telefone e prometia um falso resgate de resíduos, de FGTS e também de 14º salário. E para que o esquema desse certo, os bandidos se dividiam em núcleos. Tinha um núcleo de telemarketing, tinha um núcleo de atendimento e um núcleo de liderança. Essa pessoa era atraída para um escritório de advocacia. Aqui na Baixada foram 5, eles usaram 5 endereços diferentes e acreditavam que estavam ali num escritório de advocacia para resgatar o resíduo. Os investigadores descobriram que quando os golpistas se apresentavam para as vítimas, davam nomes falsos. Kate era Larissa. Tamires se apresentava como uma advogada, doutora Carolina. Já João Vitor, irmão do cabo Gustavo, também dizia ser advogado, doutor Paulo. Nós tivemos acesso a um áudio interceptado pela polícia, onde ele fala com uma vítima e insiste para que ela compareça a um dos escritórios da quadrilha. Que é o doutor Paulo Ferreira. A senhora tem que vir aqui com o senhor Ademar para ver qual é a situação que está havendo, entendeu? Para a gente tentar resolver. Porque aqui no escritório a senhora deu entrada no seu resíduo, entendeu? Então eu vou aguardar a senhora aqui, tá? Para a gente resolver essa situação aí que a senhora está falando de dinheiro. Nos escritórios, os bandidos pediam documentos, tiravam fotos e abriam contas falsas para pedir empréstimos. Era devolvida uma pequena parcela para a vítima, que seria o resíduo. E aí ela só no mês seguinte, que quando começavam os descontos no contra-cheque dela, que ela ia saber que, na verdade, ela tinha contraído um empréstimo de 30, 40, 70 mil reais, sem saber. Nessa agência bancária, novamente, elas eram ludibriadas que, para sacar aquele dinheiro, elas precisariam de colocar a senha e a biometria naquele banco. E aí eles faziam as operações. A polícia agora vai investigar uma possível participação de funcionários de bancos no esquema. A gente está aprofundando as investigações. Nós aprendemos hoje, vários telefones celulares, outros documentos que possam revelar a participação dessas pessoas. Segundo as investigações, até o momento, 17 vítimas caíram no golpe. O valor arrecadado pela quadrilha pode chegar a R$640 mil. O delegado que cuida do caso disse que os depoimentos dos suspeitos já aconteceram essa manhã e que todos ficaram em silêncio. O advogado de defesa de Tamires da Silva Pinho foi o único a se pronunciar. Inicialmente que ela nega os fatos imputados. Em São Paulo, o governo do estado
e a prefeitura da cidade colocaram grades no entorno da Cracolândia. A ideia é garantir uma maior fluidez no trânsito e melhorar o trabalho de limpeza nas regiões onde os usuários de drogas estão. Uma lembrança em meio a tanta tristeza. É só o que sobra do fluxo da Cracolândia. Quem passa pelo espaço, delimitado entre grades, é revistado. A guarda olha as bolsas, a roupa, tudo que pode. Essa grade foi instalada pelas forças públicas na última terça-feira. Cracolândia está instalada nesse ponto aqui no centro de São Paulo há pouco mais de 6 meses. Até então, não havia esse cerceamento até agora. Os dependentes químicos ficam de um lado, limpeza, Guarda Civil Metropolitana de outro. À noite, segundo a prefeitura, 800, 900 usuários de crack ficam exatamente nesse ponto. O argumento do governo do estado e também da prefeitura de terem colocado essas grades foi para facilitar o acesso dos agentes de saúde. E esse corredor é chamado de Corredor da Saúde. Olha, nós verificamos, ao longo das reuniões com os técnicos da área da saúde e da assistência, relatos da dificuldade de se aproximarem de pessoas que fazem uso intenso de drogas ali naquela região. E a avaliação foi de que uma forma de se aproximar poderia ser por meio de ter um corredor da saúde. A medida não é inédita. Em 2014, a Prefeitura de São Paulo instalou grades de metal no entorno de uma praça na esquina da Alameda Cleveland com a Rua Helvétia, onde até então ficava o fluxo da Cracolândia. Hoje, o fluxo está concentrado na Rua dos Protestantes, entre a Rua dos Gusmões e a General Couto de Magalhães. Mas nem sempre foi assim. Há pelo menos 2 anos, os usuários de drogas se movimentam pelo centro e já passaram por outros importantes pontos da região, como as ruas Helvétia, Santa Efigênia, Guaianazes, Vitória e a Praça Princesa Isabel, que há pouco mais de 2 anos também foi cercada com grades. Durante a movimentação dos dependentes químicos, comerciantes e moradores reclamaram da insegurança. Lojas foram saqueadas. No ano passado, a Praça da Sé também recebeu os gradis. A justificativa da prefeitura foi para proteger o gramado, que estava sendo trocado. O que não mudou de lá para cá é a imagem desses lugares. O cachimbo na mão, infelizmente, virou uma cena comum no cotidiano do coração da capital. O vice-governador Felício Ramute, do PSD, disse que os usuários de drogas que estão no local poderão entrar e sair de lá quando quiserem. O movimento do fluxo é feito por eles mesmos. Nada impede. Ali não existe portão de entrada e saída, nada parecido com isso. É apenas um ordenamento para garantir o trânsito e a fluidez de veículos das nossas equipes. Para trás fica um rastro de sujeira. Em Goiás, uma mulher foi atropelada e ficou prensada entre uma caminhonete e um carro. O carro atinge em cheio as pernas da Thaís. O motorista desce e leva as mãos na cabeça. Eu estava puxando as açúcar e aí a esposa dele veio para a gente pegar açúcar para a gente carregar. Quando ela olhou para trás, ela só gritou meu nome, Thaís. Quando ela gritou, o carro já veio de uma vez e já me esmagou. A Daiane é irmã da Thaís e estava dentro da caminhonete na hora do acidente. Assim que eu abri a porta para sair, eu só senti o impacto. Então, a minha menção foi só fechar e eu nem vi realmente todo o estrago. Eu em si só fui para de trás dela, acudir ela e ficar com ela, porque ela ficou branquinha. Então, eu fui conversar com ela, para ela não desmaiar. A mãe estava trabalhando quando ficou sabendo e também correu para o local do acidente. Quando eu cheguei ali, gente do céu, é uma dor que a gente não sabe contar o tamanho. Aí, a curiosidade da gente é demais, eu não queria, mas eu ergui o pano para me ver o pé dela e eu vi o pé que tinha menos estragado e eu fiquei... eu saí de mim. Ela passou por cirurgia e colocou pinos nas pernas. O joelho também foi quebrado.
Para a família, o motorista disse que perdeu a visibilidade por causa do sol e não viu o que estava na frente dele. A mãe e a irmã questionam essa afirmação e a velocidade em que ele estava. Segundo elas, a rua é próxima a um cruzamento e tem grande fluxo de crianças. Um boletim de ocorrência foi registrado. Segundo a dona Dinair, o motorista passou pelo teste do bafômetro e não foi constatado o uso de bebida alcoólica. A família quer que tudo seja devidamente apurado e o motorista responsabilizado pelo que fez. No Rio Grande do Sul, pesquisadores apresentaram um novo réptil que viveu há mais de 237 milhões de anos. A descoberta foi publicada numa revista britânica. Olha que legal. O crânio, a coluna vertebral e um pedaço da cintura pélvica. O fóssil foi encontrado em meio a uma doação que chegou ao Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da UFSM no início deste ano. Foi um senhor entusiasta da paleontologia, que é o Pedro Aurélio, que em suas andanças por aí foi recolhendo materiais que ele acreditava que tinham potencial, para serem estudados, que pudessem ser fósseis. Então, em meio a essa doação de vários materiais, tinha essa espécie aqui que era desconhecida. O material foi coletado neste sítio, no município gaúcho de Paraíso do Sul. O nome dado ao animal, Parvosuchus aurelioi, significa crocodilo pequeno. Então eles não são dinossauros e não são os ancestrais diretos dos jacarés e crocodilos, mas têm um certo grau de parentesco. E os Gracillisuchídeos são muito raros no registro fóssil. Fósseis desse grupo tinham sido encontrados na Argentina em 1972. No ano seguinte, na China. E novamente na China em 2001. Ou seja, até agora foram quase 2 décadas sem novos achados. Por isso, essa descoberta é ainda mais importante, pois foi encontrada pela primeira vez no Brasil e se trata de uma nova espécie. Com o fóssil foi possível descobrir que essa espécie andava de 4 patas e era terrestre, além de outras características. Pelo tipo de dentição, então a gente sabe que é um carnívoro. Ele tinha dentes afunilados em forma de punhal, que são bem típicos de um animal que se alimenta de carne. Com até 1 metro de comprimento, essa é a menor espécie já encontrada de répteis que tenham dado origem aos jacarés e crocodilos que conhecemos hoje. Esse é um fóssil descoberto em 2010, com aproximadamente chegava a ter 7 metros de comprimento. E provavelmente viveu na mesma época que essa descoberta de agora, professor. Sim, esses animais eles viveram nos mesmos ambientes, ambos eram carnívoros, mas um provavelmente adaptado a comer presas muito maiores, enquanto que esse aqui ele tinha que caçar presas menores e ainda se preocupar em acabar não virando uma presa de um animal como esse aqui. Mas a maior surpresa para o pesquisador foi o crânio do animal. Os crânios eles são formados por vários ossos e quando o animal morre e fica exposto, geralmente esses ossos vão se desarticulando. Então o crânio todo articulado é muito raro, não é sempre que a gente vai ter um crânio assim no registro fóssil. Monitorar e garantir a preservação da Amazônia é um desafio do tamanho da maior floresta tropical do mundo. E a tecnologia é uma aliada super importante no combate aos crimes ambientais. O desmatamento na Amazônia monitorado do alto através da tecnologia. O geoprocessamento da Amazônia, feito por satélite do Brasil, é um dos mais avançados e precisos do mundo e permite analisar eventos passados sobre a superfície e também a evolução de determinados fenômenos geográficos. No país, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, unidade vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, é responsável pelo monitoramento e cálculo das áreas de desmatamento na região amazônica. Então, nós temos tanto os projetos relacionados à detecção de desmatamento, à detecção de degradação e uso e cobertura da terra. Então, são os projetos DETER, projetos Terra Classe, e desenvolvemos um projeto que é o Capacitri para a capacitação de técnicos e de outros países no monitoramento que o INPE faz. O acompanhamento da floresta amazônica começou ainda na década de 1980, quando o desmatamento chegou a níveis elevados, segundo o levantamento anual do Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por satélite. A ferramenta que também faz parte do INPE monitora o corte raso na Amazônia Legal, que é quando toda a vegetação é retirada de uma área. As taxas anuais de desmatamento são divulgadas pelo PRODES do INPE desde 1988, através de um satélite que cobre toda a Amazônia Legal.
Esses dados são utilizados pelo governo brasileiro para a criação de políticas públicas, entre elas as fiscalizações e o cumprimento de leis ambientais no país. Através do processamento digital dessas imagens, nós conseguimos realçar feições de solo dessas imagens. Nós fazemos essa auditoria e disponibilizamos para que sejam incorporadas ao portal Terra Brasília. O gráfico na plataforma Terra Brasília aponta que os maiores índices de desmatamento ocorreram nos anos de 1988, 1995, 2004 e 2021. Em 2023, o índice registrado foi de mais de 9 mil quilômetros quadrados. Uma queda de mais de 21% em relação ao ano de 2022, quando o desmatamento atingiu 11.594 quilômetros quadrados. A partir desse sistema DETER, a gente consegue fazer análise de como está o cenário do desmatamento no estado do Pará, e aí a gente consegue priorizar as ações considerando o nosso quantitativo de equipe que estão em campo. Veja a seguir, festejos juninos. Em Pernambuco, o fim de semana promete ser super animado com shows de vários artistas. E também, Dia Internacional da Yoga. Olha só, gente, no Rio de Janeiro, um cachorrinho roubou a cena num aulão gratuito na Praia do Arpoador. Ó que fofura, é já já. Em Caruaru, Pernambuco, esse é o principal fim de semana dos festejos juninos. O Everton Freitas traz os detalhes pra gente. Aqui em Caruaru, os festejos juninos tiveram início no dia 19 de abril e seguem até o próximo dia 29 de junho, com diversas atrações espalhadas por 27 polos de animação. No total, são mais de 1.200 atrações em diversos ritmos musicais. O principal fim de semana da festa segue até a próxima segunda-feira, dia 24, dia de São João, santo que dá nome aos festejos juninos do Nordeste. O São João 2024, da capital do forró, que é considerado um dos maiores do mundo, deve atrair aproximadamente 4 milhões de pessoas até o último dia de festa. Neste fim de semana, no pátio de evento Luiz Gonzaga, principal polo de animação dos festejos juninos, devem se apresentar diversas atrações nacionais, como os cantores Luan Santana, Matuê, João Gomes, o DJ Alok e também a dupla sertaneja Zeneto e Cristiano, que deve subir ao palco no próximo domingo, véspera de São João. A festa também segue nos demais polos de animação. No Polo Azulão, hoje acontece a noite dedicada ao brega pernambucano. Já na estação ferroviária, tem programação para todos os públicos com muito forró e arrasta-pé para o turista conferir o que há de melhor na nossa festa. Everton Freitas, para o Brasil TV. Ainda em Pernambuco, uma multidão prestigiou as festas juninas em Petrolina, que mais uma vez foram marcadas pela mistura de ritmos e, claro, muita animação. Quem estava ansioso para curtir mais uma noite do São João de Petrolina e chegou cedo ao Pátio Ana das Carrancas, aproveitou a atração extra, Ítalo Souza. Em seguida, a cearense Tati Guel desbloqueou memórias e embalou o público com grandes sucessos do forró das antigas. Os fãs vibraram e até arriscaram passos ensaiados na pista. Claro que eu não deveria deixar de me prestigiar o grande evento, né, que é o São João de Petrolina. E com certeza a banda Tati Guel, que eu sou fã, sou piauiense, moro em Petrolina há 6 anos e sou forrozeiro de carteirinha. Para não passar frio na primeira noite de inverno e forrozear até altas horas, teve gente que escolheu bem a parceira. Tá garantido, minha filha, a noite todinha, mas rodei atrás de uma parceira para dançar e finalmente encontrei a minha Petronila e agora vou dançar até da hora, viu? Pra ficar com as canelas tudo latejando. De volta à programação de shows, Eric Lande misturou forró eletrônico, sertanejo e piseiro. Uma multidão aguardava a quarta atração da noite. A baiana Simone Mendes trouxe para a festa mais tradicional do Nordeste
uma energia contagiante e um repertório com grandes sucessos da carreira, do forró à sofrência. A emoção é sempre incrível. Afinal de contas, essa terra é tão preciosa no meu coração. Público tão lindo, um povo tão maravilhoso. E um dos maiores São João do país. Grandes nomes da música nacional passaram pelo palco na sexta noite do São João de Petrolina. Wesley Safadão era uma das atrações mais esperadas pelo público, que lotou o Pátio Ana das Carrancas. A missão de encerrar os trabalhos da noite ficou com o Bruno. Eu vou cantar música romântica, né? É bom que dá uma descansada, o pessoal abraça, beija, dá uma namorada. Hoje é Dia Internacional da Yoga. No Rio de Janeiro, teve um aulão gratuito na Praia do Arpoador. Dezenas de praticantes acordaram bem cedinho para celebrar a data, mas quem roubou a cena, gente? Foi esse daí, ó, o Joca, um cachorrinho, tava na good vibe, cheio de energia positiva, tranquilidade. Ele dormiu de barriga para cima, deitado em cima da tutora dele. Vê se pode. Muito fofinho. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e excelente fim de semana para você. Tchau, tchau.